E aí, então, meninas, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Volto a falar mais uma vez que eu quero muito que vocês falem, participem, façam a diferença, tá? Espera aí, deixa eu só tirar isso aqui, que eu tenho que pegar um negócio aqui atrás. Agora eu tenho que voltar com isso para cá. Tirar vocês daqui para poder apresentar. Quero ver se eu consigo fazer a apresentação com a tela cheia. Fica mais bonito. Ah, sim. Eu não estou vendo todas vocês, tá? Já estou avisando. Aí, se alguém... Eu estou vendo aqui a Paula, a Janice e a Débora. Então, se alguém fora aí for falar, é só falar. Não precisa ficar esperando, levantando mão, nada não. Meninas, o poder de ser você mesma. Por que sermos nós mesmas tem poder? Qual é o poder que há nisso? É uma pergunta espera, cria expectativa para uma resposta. Eu acredito que cada ser humano que Deus cria, ele cria para um propósito, né? Para um propósito. E quando a gente é a gente mesmo, a gente está vivendo o propósito que Deus nos propôs, eu acho que agrega ao reino, né? É como uma peça que preenche um quadro, uma peça de Lego, uma peça de exercendo a nossa função no reino. Eu acho, Débora, que quando você falou, né, quando nós somos nós mesmos, né, não lembro exatamente como que você falou a respeito do propósito. A questão para mim é que nós só conseguimos viver este propósito quando somos nós mesmas. Porque o propósito foi feito para nós como somos, exatamente da forma como ele nos criou. Então, se nós não conseguimos entender quem somos, nós nunca vamos viver esse propósito na plenitude. E aí a gente não vai dar os frutos. Foi o que a gente acabou de falar, né? Quando a árvore, ela sabe quem é e ela não faz força para frutificar. Uma manga não fica lá, sai. Não, ela simplesmente está e o fruto brota, cresce e é ofertado para outro. Né? Mas é exatamente porque... Imagina se uma mangueira pensasse que ela fosse, sei lá, uma macieira. Ela ia viver frustrada para sempre, porque ela ia sempre gerar a expectativa de que ela ia dar maçã e quando ela fosse ver o fruto ia ser sempre manga. Então, quando a gente não se conhece, é isso que acontece, a gente anda sempre frustrado. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui, peraí. Oi, Vanessa. A Rose também já deu boa tarde. Meninas, eu não estou vendo todo mundo, tá? Estou vendo só 3 pessoas além de mim aqui. Agora estou vendo a Vânia, a Janice, a Vânia e a Paula. Então, vamos seguir em frente. Você precisa se conhecer cada vez mais para se amar de verdade. Quero ouvir vocês. Aqui tem alguns detalhes. Você precisa se conhecer cada vez mais para se amar de verdade. Tem 2 expressões fundamentais ali. É o cada vez mais, esse advérbio de intensidade mais, e o outro advérbio de modo para se amar de verdade. Então, conhecer mais para amar de verdade. É possível que a gente se ame se conhecendo pouco, mas nós só vamos nos amar de verdade quanto mais nos conhecemos, mais nos amamos verdadeiramente. Agora, quero ouvir vocês. Nossa aula hoje tem que ser de mão dupla.
Alguém já conseguiu experimentar isso? Alguém já passou por essa coisa de pensar que se conhecia e não conseguir se amar por completo, não entender por que não se amava por completo? Lembra o que a gente falou na aula do eu ideal? Que a gente cria um eu ideal e a gente quer que as pessoas confirmem que a gente é. Então, sei lá, lembra, até falei com vocês, escreva aí como você gostaria que as pessoas te vissem. Eu gostaria de ser vista como uma mulher de Deus, eu gostaria de ser vista como uma profissional de talento, eu gostaria de ser vista como, sei lá, uma mulher que transforma a vida das pessoas. Então, tudo isso é um eu ideal que a gente cria, e aí a gente fica querendo que as pessoas confirmem. Nossa, Cissa, menina, o que você faz transforma a vida das pessoas. A gente fica querendo ouvir aquilo de volta, e cada vez que a gente ouve aquilo de volta, a gente pensa que a gente se conhece. Olha só como eu me conheço. Eu penso algo a meu respeito e as pessoas vêm e confirmam o que eu penso a meu respeito. Onde está o problema nessa história toda? No tal do pensamento. Pensamento, mente, conhecimento, tudo isso está dentro, lembra de corpo, alma e espírito? Lá dos fundamentos, da aula de fundamentos, mente, raciocínio, pensamento, memória, tudo isso está no campo, está na esfera da alma. Quais eram os atributos do Espírito? Quais eram? Não, quais são, pelo amor de Deus. Só tem 2 atributos do Espírito. Tenta lembrar aí. Fé e consciência. Então, eu não tenho que saber quem eu sou. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou. Eu não tenho que saber que Deus me ama. Eu tenho que ter consciência de que Deus me ama. Aluno sabe um monte de coisa, mas não tem consciência de quase nada daquilo que sabe. Sabe por repetição. E muitas vezes, inclusive as verdades bíblicas, nós repetimos as verdades bíblicas a nosso respeito. Mas nós não temos verdadeira consciência dessas verdades bíblicas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, é o conhecer e se conhecer e se conhecer e se conhecer para se amar de verdade. Eu preciso ter contato com a palavra, eu preciso ter contato comigo mesma. Tem gente que não tem paciência, não consegue ficar sozinho consigo mesmo. Né? Eu falo que eu sou a minha melhor companhia. Particularmente, eu gosto muito de ficar sozinha. Muito. Sempre gostei. Isso sempre foi meu. Desde a adolescência. Sempre gostei. Quando saía meus pais, saía todo mundo. Não tinha ninguém em casa. Para mim, aquilo era o melhor momento que podia acontecer. Tá? Então, a ideia é essa. Você precisa se conhecer cada vez mais para se amar de verdade. É um processo, gente. Não vai ter fim nunca. Por quê? Porque a cada nível Deus coloca mais um alvo para a gente. Né? Às vezes eu me conheço como professora. Alguém vai falar? Vanessa. Fala, amor. Assim, o que eu também tenho visto é que quanto mais a gente se conhece, mais a gente se ama. Quanto mais a gente se ama, a gente também consegue amar os outros, respeitar mais. E quanto mais amor tem na palavra, o nosso elo aumenta com Deus, né? Porque o amor é o elo perfeito entre nós e o Criador. Então, quanto mais amor na nossa vida, seja com a gente ou com o próximo, isso nos torna mais unidos com o Pai, mais próximo dele também. E é interessante que quando a gente conhece uma pessoa, né, o noivo, o marido, o namorado, né, quando a gente conhece uma pessoa, ou até mesmo uma amiga,
quanto mais a gente conhece essa pessoa, quando se torna amiga mesmo, quando é aquela pessoa que a gente tem afinidade, né? A gente ama cada vez mais. A gente vai encontrando mais motivos para amar aquela pessoa. A mesma coisa tem que ser com a gente. Quanto mais eu me conheço, eu encontro mais motivos para me amar. Agora vamos ver o que a palavra fala sobre isso. João 14, 6, 7. Eu coloquei só uma parte aí, eu vou ter que olhar aqui na Bíblia, tá? Tem um monte de passagens que eu só coloquei uma parte. Então, abre aí, João. Opa, já estava em João. Volta aqui, João. João 14, 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Para começo de conversa, cara, Jesus devia ser muito apaixonado por ele mesmo. Né? Sem o entendimento de que isso fosse um amor egoísta. Porque para Jesus nos amar da forma que ele nos amou, e se ele próprio nos ensinou que nós devemos amar ao próximo como amamos a nós mesmos, você tem noção do quanto Jesus se amava? Já parou para pensar nisso? Quanto Jesus se amava para nos amar dessa forma? Agora, como que a gente também aprende a se amar mais? Por que Jesus se amava tanto? Porque Jesus sabia que ele era um filho de Deus. Jesus sabia que havia um propósito para a vida dele. Jesus sabia que ele só cumpriria esse propósito se ele tivesse total entendimento de tudo isso. Então, a motivação para Jesus se amar, para Jesus se conhecer, era cumprir o propósito de Deus para ele. Pensa bem, aquele menininho de 12 anos, que foi esquecido pelos pais lá no templo, né, e que foi encontrado depois, né, quando Maria e José se dão conta, voltam dias depois e encontram Jesus com 12 anos de idade, pregando, ensinando para os doutores da lei no templo. Você acha que com 12 anos de idade, Jesus sabia, naquele momento, que ele era o Messias? Não. Claro que não. Porque você já imaginou como que uma criança de 12 anos de idade vai viver sabendo que ela vai morrer da forma como Jesus morreu? Mas havia algo no coração dele que sinalizava nessa direção. E à medida em que ele foi se conhecendo mais e mais, isso foi despertando, isso foi crescendo, isso foi se fortalecendo. Né? A gente fala que fé, a gente põe o pé e Deus coloca o chão. Então, quando a gente se conhece, quando a gente se ama, é da mesma forma. Você vai sabendo o que vai acontecer. Né? Eu posso hoje, assim, eu vou dizer para vocês que hoje eu estou muito feliz. Muito feliz. Porque a Vanessa sabe, a Paulinha também sabe, algumas das meninas que estão aqui já sabem. Eu não quis colocar no grupo porque não é algo que eu quero compartilhar com o grupo. Eu quero compartilhar com as minhas amigas, é diferente. Tá? Então, eu comecei conversando primeiro com a Paulinha, com a Valéria, com a Vanessa e com a Débora. São pessoas que estão muito próximas de mim, ou porque estão pertinho mesmo aqui, como a Valéria, ou porque já estão caminhando comigo de uma outra forma, além desse nosso encontro. Mas o fato é que hoje eu estou enfrentando um dos maiores desafios da minha vida. Hoje eu tenho meu marido internado no hospital com oxigênio por conta de Covid, a filha dele, que foi quem, entre aspas, né, foi através dela, supõe-se, ela acredita nisso verdadeiramente, mas isso não faz diferença para a gente, que foi, né, quem primeiro se contaminou também a mãe. A mãe está numa situação extremamente delicada, inclusive eu estou de olho aqui no celular, esperando um retorno deles a qualquer momento. E anteontem, acho que foi anteontem eu enviei mensagem para algumas das minhas amigas e falei,
ora pela Fernanda, ora pelo Gustavo, os meus enteados, ora pela mãe deles e tal. Aí ontem eu fui ao hospital ver o Alberto, e o Alberto estava uma pilha. O enfermeiro falou que ele estava dando muito trabalho. Ele queria sair de lá, ele falou comigo, eu estou indo embora, eu vou assinar isso aqui, eu vou embora. E aí eu encontrei com o Gustavo e com a Fernanda, e nós fomos lá. Ele estava muito agitado, e daí nós voltamos. E quando eu cheguei em casa, falei, chega, eu não vou mais andar nesse lugar como se eu não soubesse quem eu sou, como se eu não soubesse quem é meu pai. Acabou. Gente, eu não secava cabelo. Vocês não tinham noção como é que estava. Eu estava dando aula todo dia de cabelo preso, porque estava andando igual um mulambo dentro de casa, só fazia ficar preocupada, não estava dormindo direito. Ainda não estou muito bem, não, porque fico cuidando da Fernanda e do Gustavo. Olha, ontem eu fui deitar meia-noite, 1h da manhã, olhei, tá a Fernanda online. Aí, Fernanda, o que você está fazendo? Que você ainda não foi dormir? Ah, Cícero, eu não consigo, ora para mim, oro. Aí mando oração e tal, daí a pouco apago o telefone dela. Gustavo, estou cuidando dos meninos, né? Eu os tenho como filhos para mim mesmo, tenho muito carinho por eles. E aí, quando eu encontrei esse lugar, acabou. Falei com o Alberto, falei, amor, é o seguinte, seus filhos estão passando por um desafio muito grande. Eles precisam de paz e de equilíbrio. E você precisa ajudá-los nisso. Falei, a situação da mãe deles é essa, a sua situação é essa, a minha situação aqui é essa. Vamos fazer o nosso melhor? Acabou, gente, acabou. Sabe? E continuo crendo, essa família completamente, saúde de todo mundo restaurada em nome de Jesus. Não abro mão disso, não abro mão disso. Mas assim como Davi, enquanto o filho dele estava doente, Davi jejuou, orou, jogou cinza na cabeça, rasgou as suas roupas. O dia que veio o resultado, Davi retomou a vida dele. Não que eu espere por qualquer resultado diferente da minha fé, não. Mas eu não preciso esperar o resultado vir para assumir a posição que eu tenho que assumir. Eu não sei de quem eu ouvi, mas eu ouvi uma vez que quando eles atravessaram o Mar Vermelho, que a irmã de Moisés, Miriam, tocou o pandeiro, e aí ela cantou uma música, e a música está como versos da Bíblia, eu não sei em qual passagem que está, deve ser lá em Êxodo, mas alguém disse que se Miriam fosse profética, ela teria comemorado antes de atravessar o mar. Então eu escolhi ser profética e comemorar, além do que nós estamos hoje comemorando mesmo, né? Porque hoje nós estamos fazendo 1 ano desse nosso grupo de encontro, né? Dessa Casa das Mulheres Irreconhecíveis. Gente, um grupo como o nosso, perdurar, sem estar envolvido dinheiro, sem estar envolvido propaganda, sem estar envolvido nada, perdurar por 1 ano nas redes sociais, para mim, isso é uma gigante vitória. Aí eu cheguei a falar com vocês, eu vou convidar uma pessoa. Falei, não vou convidar ninguém, sabe? A festa é nossa, é a gente que está aqui desde o começo. Nós é que temos que celebrar isso, nós é que temos que viver o que tem que ser celebrado. Então, hoje, para mim, hoje é um dia de celebração. Estou celebrando o nosso 1 ano de caminhada, estou celebrando a restauração da minha família, estou celebrando a restauração da família do Gustavo e da Fernanda. Prometi para a Fernanda, falei, quando isso tudo acabar, eu vou tirar uma foto com a sua mãe de um lado, o seu pai do outro, e você e o Gustavo no meio. E essa promessa vai se cumprir em nome de Jesus, e eu já estou celebrando isso. Então, hoje eu estou muito, muito, muito feliz e me alegro muito em compartilhar isso com vocês. E aí, obviamente, né, algumas das meninas já estão nessa jornada junto comigo, e eu convido vocês a também, se puderem, estarem comigo aqui, para que a gente possa celebrar posteriormente isso mais uma vez, tá? Eu falei com Jesus que hoje eu espero por boas notícias. E seja qual for a notícia que ele me der,
é boa, porque ela é a vontade do Pai. E a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Vamos embora. Então, Jesus sabia quem era. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele cumpriu o propósito dele. E assim como ontem eu me lembrei quem eu sou, e eu estou cumprindo o meu propósito junto desta família, isso é real para todas nós. Mas como é que a gente vai saber? Quando a gente se conhecer cada vez mais para se amar de verdade. Tem que escolher. Eu quero me conhecer. Para quê? Porque eu quero me amar de verdade. Hoje eu vou sentar aqui e vou pensar em mim. Olha que egoísmo. Já pensou você tirar 15 minutos do seu dia para pensar em você? Que gesto egoísta, né? Que coisa horrível. Senta lá, 15 minutinhos, no horário que você puder, sabe? E pensa sobre os seus talentos, pensa sobre as suas capacidades, pensa sobre as suas fraquezas. Estabeleça planos, sonhos, o que você sonha para você, o que você sonha para a sua família, o que você quer viver, a vida das pessoas que você sabe que você vai tocar. Coloca tempo para você. Gente, vocês dedicam 1h30, mais ou menos, toda sexta-feira para me ouvir. E para se ouvir? Quanto tempo durante essa semana? Será que dá 1h30? O tempo que você parou para se ouvir? O tempo que você parou para pensar, igual eu te faço uma pergunta, aí você fica pensando. Você tem feito isso por você? Oi, Vivi. Se ainda não está fazendo, está na hora de fazer. Ou então o alinhamento mesmo com Deus, né, Cissa? Porque muitas vezes a gente tira 1 hora para uma mentoria, 2 horas para ouvir, e por aí vai, para aprender, mas quantas horas ou quantos minutos você tira para ouvir o Pai? Para você ter uma direção dele, para você aquietar e realmente ouvir. Porque muitas vezes o barulho da mente é tão grande. Eu mesma falo isso porque muitas vezes eu tenho essa dificuldade de sentar, como você disse, você gosta de estar sozinha na sua presença, mas parece que a inquietação não permite. Quantas vezes eu peço que eu quero ficar sozinha e quando eu fico eu não sei o que fazer. Sou um passarinho que não sei sair da gaiola e ali eu permaneço. Então, eu tenho aprendido a cada dia mais, se eu vou estar com a Cissa 1h30, antes eu vou estar com Deus. Se eu não estive com Deus, eu não vou estar com a Cissa ou com qualquer outro aprendizado. Eu estive com Deus, eu tirei o meu tempo, eu ouvi a direção dele, ok, então eu vou fazer também o meu coração, o que eu quero, o que eu penso que é bom para mim agora nesse momento. Porque senão a gente acaba dando vozes, né? São muitas vozes e a do Pai. Você pode ser, com certeza, direcionado por ele para me trazer uma palavra, uma direção. Mas nós precisamos e necessitamos ouvir ele. Sim. Porque é o que a gente falou no início, né? Quando a gente estava aqui. Pelo que o que você leu lá no quadro. Né? A ajuda dos homens não serve para nada. Ainda que aqui, né, a gente sabe que nós estamos com o nosso coração aberto para o Espírito Santo, para que ele esteja falando através de todas nós. Nós sabemos que o motivo do nosso encontro aqui é ele, tá? Mas ainda que ele fale através de nós. Eu costumo dizer que Deus fala através de uma pessoa, ele envia uma palavra para a gente, porque a gente não está ouvindo ele. Aí ele fala, eu vou mandar a Paula falar para ver se ela entende, porque eu estou falando, ela não está me ouvindo. Então, eu vou falar com a Paula. Sim, só que daí a gente não pode fazer do outro o amuleto, né? De achar que só o outro vai me entregar o tempo todo, né? Que foi muito a minha questão, né? No caminhar, quando eu conheci Jesus e até há pouco tempo. Até eu entender que não, que assim como ele entrega para Cissa, ele está entregando para ela abrir os meus olhos, o meu entendimento, mas para eu entender que eu preciso do secreto dele, né? E é uma necessidade deliciosa, né? Porque estar com ele é demais. Muito bem. Mais uma coisa que a gente tem que lembrar. Cada pessoa tem suas particularidades. Não se encaixe em uma forma, mas eu também poderia colocar ali, não se encaixe em uma
forma. E isso aqui, principalmente para mim, principalmente na nossa vida espiritual, é fundamental. Porque às vezes a gente acha que a nossa relação com Deus, com o Espírito Santo, tem que ser igual à relação do fulano, porque fulano é muito espiritual. Ao samurai da Vanessa. Fulano é muito espiritual. E então, por exemplo, Luiz Hermínio, quando ele orou em línguas, ele disse que ele tinha pouco tempo que ele estava na igreja e tinha um irmão que estava acompanhando ele, e o irmão falava com ele: você está, mais ou menos assim, você está dizimando e ofertando? Tô. Aí chegava, e aí, já está orando? Não, não tô. Você está fazendo jejum? Aí, então tá, vou jejuar. Aí, e aí, orou em língua? Não, não orei. Você está fazendo isso? Como se houvessem regras para que ele fizesse. E aí ele falou que um dia, quando ele entendeu tudo isso, ele estava na casa dele e ele teve uma visão de um anjo que pegou um pergaminho e enfiou a goela abaixo dele. E ele disse que ele orou horas seguidas em línguas. Pois eu, quando orei em línguas, eu cheguei de uma aula um dia na minha casa, ajoelhei na sala da minha casa e falei: Jesus, o professor lá na aula falou que oração em línguas está disponível. É só eu acessar. Então, eu creio que eu oro em línguas e eu acesso em nome de Jesus. Abri a minha boca e orei em línguas. Não tive visão, não orei horas seguidas, orei talvez umas 3 ou 4 palavras. No outro dia eu ficava: não, isso é coisa da minha cabeça, não é por aí. Então, com Luiz Hermínio foi desse jeito, porque talvez o testemunho do Luiz Hermínio, num dia, num local, numa situação específica, ia mudar a vida de uma pessoa que precisava ser mudada. Então, Deus fez desse jeitinho, porque 10 anos depois, uma pessoa que ia ver pela internet, ou eu ia ver, ia contar, e de repente a Vivi ia transformar a vida da Vivi. Então, foi por isso que com ele foi daquele jeito. Mas cada um de nós tem as suas particularidades. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, querer ter uma forma que não é a forma que nós temos. Né? Eu, por exemplo, corpo. Eu sou uma pessoa grande, meus ossos são pesados. Eu nunca vou ser magrinha igual a Paula. Acho lindo mulher magra, esguia. Acho lindo. Mas eu não sou. Aí, por causa disso, eu não vou gostar de mim? Eu só vou gostar do corpo da Paula? É ruim que eu não vou gostar de mim. Claro, tem roupa que fica melhor numa pessoa que tem perna fina. Eu tenho uns cotocos de perna desse tamanho. Então, nem toda roupa eu vou poder usar. Mas tem roupa que fica mais bonita quem tem perna grossa. E assim a gente vai. Agora, eu tenho que saber o que eu tenho de positivo e aquilo que eu não tenho de positivo. Eu transformo em positivo do mesmo jeito. Lembra da Poliana, do jogo da Poliana lá do livro? O jogo do contente? De você sempre encontrar algo positivo, um aprendizado, um entendimento, um crescimento. De você entender que você nunca está perdendo, que no mínimo você está aprendendo. Então não adianta eu querer ser do jeito do outro. Não adianta. E quando a gente desrespeita, quando a gente tenta encaixar uma forma, a gente não é feliz. Óbvio que a gente vai chegar na comparação, né? Daqui a pouco. Gênesis 1. Eu sei como tirar. Deixa lá, depois eu tiro para você. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tem passagem. Está de cabeça para baixo, Vanessa. Tem passagem bíblica que fala dos homens. Algo que Deus fez para os homens. Algo que Deus deu aos homens. Mas quando Deus criou, foi o homem. Deus criou cada um a sua imagem e semelhança. E alguém consegue dimensionar. Gente, eu não sei nem quantos bilhões de pessoas existem no planeta. Mas se cada uma é única
e cada uma foi criada à imagem e semelhança de Deus, você consegue dimensionar que existem bilhões de pessoas em Deus? Todos somos a imagem e semelhança dele, mas somos diferentes. Então, existem bilhões de imagens e semelhanças em Deus, e cada um de nós foi criado exclusivamente de acordo com uma delas. Então, Gênesis 1:27 nos mostra que cada um tem as suas particularidades, porque Deus criou cada pessoa à sua imagem e à sua semelhança. Inspiração é muito mais justo e saudável do que comparação. Quem vai falar? Vamos, gente, abre o microfone, tá doido? Minha água já tá acabando aqui, ó. De tanto que eu tô falando, tô bebendo água, ó, já bebi mais de meia garrafa. Traz mais uma garrafa d'água para mim. Nossa, que delícia. E aí, gente? Cissa, sobre comparação, a comparação é uma coisa que judeia muito a gente. Né? Ela judeia da alma, a comparação sempre te faz diminuir, porque quando tu vai se comparar com alguém, tu já sai do teu eu, né? E tu entra no eu daquela pessoa para se comparar com ela. E aí a gente perde a nossa identidade, né? Por isso que ela é tão injusta, tão dolorida. E a inspiração? A gente deve se inspirar em alguém? Eu entendo que sim. Paulo mesmo falava: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Inspirem-se, né? Jesus falava, mas eu venci o mundo, ou seja, olha para mim, se inspire em mim, na minha história. Não se compare, né? Se inspire, mas não se compare, porque aquilo que você falou em outro slide, nós somos criados únicos, cada um é único. O outro vem para te inspirar a se encontrar, para que você ache a sua forma. E às vezes a gente acaba se perdendo e fica ali na comparação, mas olha só como, porque eu mesma sou uma pessoa que fui assim, né? E aí às vezes me pego fazendo isso. Fiquei inspirando uma pessoa e aí acabei me comparando com tantas outras pessoas. Por que eu não oro assim? Ou por que eu não faço devocional assim? Ou por que eu não interpreto assim? Até ele me dizer que não tem uma forma certa ou errada. Tem a forma que funciona, né? Eu fui soltar o Felipe para mim poder responder sobre a inspiração. Inspirar, sim, e tem tanta gente linda, digo espiritualmente, né, que trazem boas inspirações para a gente. Essa semana eu tenho visto muito sobre oração, pessoas de oração, então eu tenho procurado mensagens sobre oração. O meu momento hoje não é aquele momento que eu posso tirar 1 hora de manhã, 1 hora de noite para mim separar para orar, por conta de tudo dos meus afazeres e o Felipe. Então eu me inspirei numa pastora que ela estava contando que quando ela tinha uns bebês, ela vivia 24 horas de oração, porque estava me angustiando. E ela disse, claro que é melhor tu tirar essa 1 hora, né, o tempo que for preciso para te separar, para conversar com Deus, né, para conhecer melhor a Deus. Mas aí eu me inspirei nela, ela contando o testemunho dela sobre, em todo momento, tá orando, tá abençoando os filhos, os afazeres e tudo que faz. E
E eu também tenho me inspirado muito no meu pai. Então, a inspiração é algo que é muito válido para a vida da gente, porque faz a gente também sair, às vezes, um pouco do nosso comodismo, da nossa visão. E quando a gente olha para alguém que está, né, tá andando um pouquinho mais à frente, um pouquinho mais alto, e a gente pensa, uau, se ele está lá, eu posso ir além. Então, a gente se inspira. O meu pai, esse ano, eu já não sei quantos livros que ele já leu esse ano, e a Bíblia, e é uma inspiração para mim, sabe? Não pretendo ser igual ele, mas tem muita coisa assim nele que me faz querer voar alto, sabe? Querer ir além. Então eu acho que se inspirar é válido, sim, para mim, pelo menos é demais. Eu também, particularmente, eu tenho as pessoas em quem eu me inspiro, né? Se eu fosse citar uma pessoa hoje, espiritualmente, que eu me inspiro muito, é Luciano Subirá. Nossa, ouvir o Luciano, para mim, eu fico assim, babando nele, e ele me motiva a buscar mais. Eu não quero ser como o Luciano Subirá, mas a entrega dele, a busca dele e a entrega dele são algo, né? São coisas que me encantam. Então, ele sempre me inspira a estar sempre buscando desejar mais, entregar mais, estudar mais. 1 Samuel 18:8. Saul ficou indignado com essas palavras. Lembra quando eles voltaram, quando Saul e Davi voltaram cantando, festejando, e aí as mulheres gritavam que Saul havia matado milhares de filisteus, mas que Davi matou dezenas de milhares. Aí são essas as palavras de Saul. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele, atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares, só falta o declararem rei. Olha o que a comparação faz com a gente. Primeira coisa que a comparação fez, ela gerou no coração de Davi indignação. E existe um livro do John Bevere chamado A Isca de Satanás. E a isca de Satanás é a ofensa. É quando você se sente ofendido, quando você fica indignado nesse sentido da ofensa. É aí que Satanás te pega. É aí que ele começa a assumir o controle da sua vida. Tá? E para a gente chegar a esse ponto, para a gente se sentir ofendido, eu tenho sempre que olhar para o outro. E a grande verdade é, até que ponto são as pessoas que me ofendem ou eu que me sinto ofendida com as pessoas? Né? Se eu der uma má resposta na Vivi, por exemplo, fui eu que ofendi a Vivi ou a Vivi que se sentiu ofendida por mim? Deixa eu só ver aqui que alguém escreveu aqui. É complicado, a gente tem que ficar muito atento com essa coisa da ofensa. E tem um negócio bacana. Eu vou postar no grupo depois um vídeo bem curtinho, bem uns 10 minutos assim, do Leandro Carnal. Leandro Carnal é, para mim, hoje, o homem mais inteligente do Brasil. Tá? Inteligente. Não estou falando de sabedoria, estou falando de inteligência. E o Carnal, ele tem 3 bibliotecas. A menor biblioteca dele tem 6.000 livros. É isso, a gente se torna reativo quando a gente está sempre sendo ofendido, né? E o Karnal tem um vídeo dele falando sobre perdão. Aí ele fala sobre o perdão sob a ótica cristã, o perdão no budismo e o perdão na psicanálise. Muito interessante, todas as abordagens são muito válidas. E na psicanálise, ele diz o seguinte, que quando eu me sinto ofendida com o outro, quando eu olho para o outro e falo assim, por exemplo, eu olho a minha vizinha e falo, que absurdo, a minha vizinha tá saindo, olha lá, o marido dela sai e ela já abre a porta para a amante, que muitas vezes essa indignação que a gente fica é uma falsa moral. É algo que eu tenho em mim, é uma falha que eu tenho no meu caráter,
E como eu não tenho coragem de fazer o que o outro faz, eu fico indignado quando eu vejo ele fazendo. Já parou para pensar nisso? Que aquilo que te ofende pode ser uma falha do seu próprio caráter? E aí, quando você vê aquela situação, essa falha queima dentro de você? É muito bom esse vídeo, muito bom. Muito reflexivo, tá? Ô, Cissa, Oi. ô, Cissa, é sempre Denise. assim? É sempre assim? Quando a gente vê uma falha na pessoa, é isso o problema está com a gente? Eu jamais vou dizer que é sempre, porque eu, Cissa, não tenho respaldo teórico para te afirmar isso. Porque eu Tá? não acredito muito nisso, entendeu? As pessoas falam, o pessoal do coach, principalmente, diz assim, que aquilo que eu admiro no outro é porque eu também tenho em mim. E da mesma forma, aquilo que eu critico no outro é porque eu também tenho em mim. Tá? Uma coisa que é interessante, que vai te ajudar e me ajuda a ver quando que é assim, é que o Leandro Carnal, ele fala, não é quando ele fala assim, por exemplo, você vê um homem batendo numa mulher na rua. Aquilo te deixa indignado. Você vai lá e resolve. É um tipo de indignação. Mas há um tipo de indignação que é mais acentuada. É com essa que você tem que ficar mais ligado. A pessoa se revolta com aquilo. É uma coisa mais extremada. Eu vou postar o vídeo, você assiste, aí depois, se você quiser, a gente troca uma ideia sobre ele. Tá? Outra coisa que você precisa ficar ligada. A sua história traz pistas de como você chegou até onde está hoje. Então, quando eu olho para mim hoje eu estou aqui na Casa das Mulheres Irreconhecíveis, hoje eu estou desenvolvendo, né, livros, e-books, tem uma clientela interessante que está chegando para mim. Então, como que eu cheguei até aqui? Tem que olhar para a história que eu percorri, porque desde a minha infância eu tenho uma ligação muito forte com linguagem, com leitura, com escrita. Quando eu fui fazer faculdade, eu queria fazer ou comunicação, que era ou jornalismo, mas acabei indo para a área do ensino. Hoje eu sei por que eu fui para a área do ensino. Tá? Eu já falei com vocês do Jacob Petri, que é um cara que eu ouço muito. O Jacob é jornalista e o Jacob dá aulas. É visível o dom de mestre que está sobre ele. Só que o Jacob teve uma experiência cristã, porque ele já foi seminarista, ele teve, deixou de ser, alguma coisa aconteceu aí nesse trajeto. E quando eu vejo que ele fala de Deus, eu percebo que tem alguma coisa ali. Tá? Então, eu sou muito feliz de ter feito letras, de ser professora, porque isso me trouxe ainda para mais perto do meu chamado na questão espiritual, que eu acho que também é o caso dele, mas por alguma razão ele se desviou disso, tá? Não da forma como ele poderia. Acabou. Tinha 2 depois do almoço, eu comi os últimos 2. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Lucas 6:4. Porque cada árvore se conhece. Gente, olha que absurdo. A gente tem mania de falar assim, você olha para o outro, fala do outro. É pelos frutos que se conhece a árvore. Se fulano está frutificando maldade, é porque ele é mau. Mas não é isso que o versículo fala, não. O versículo fala porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, a minha história traz pistas de como eu cheguei até onde eu estou. A minha natureza me diz quais serão os meus frutos, mas são os meus. Eu só posso julgar os meus frutos. Eu não posso julgar o fruto alheio.
Gente, julgamento está diretamente associado com conhecimento. O que é julgar? Escolher. Fazer uma escolha. Eu julgo que isso é errado e eu julgo que isso é certo. Eu escolho isso, eu escolho aquilo. Então, a gente comete o equívoco gigantesco de achar que conhece as pessoas suficientemente para julgá-las, para escolher o que é positivo ou negativo delas. A gente nem se conhece o suficiente para isso. Como que a gente pode pensar que a gente conhece o outro? Agora, Davi falou com Deus. Sonda o meu coração. Deus nos conhece plenamente. Mas se o versículo diz que cada árvore se conhece pelo fruto, então eu preciso olhar para os meus frutos para me conhecer. Eu preciso olhar o que está acontecendo à minha volta, o que eu tenho feito, para eu entender quem eu sou. Pois não se colhem figos do espinheiro, nem se vindimam uva dos abrolhos. Então, não tem como eu colher uma fruta de uma árvore que não é frutífera. Impossível. Mas isso, guarda, é sobre cada um de nós, não é sobre o outro. Não espere dos outros algo que você pode dar a si mesmo. Tem épocas que a gente cria expectativas no outro. É o outro que tem que me dar. Quando, na verdade, eu posso fazer por mim. Pastor, ora por mim. Gente, quantas vezes eu já impus as mãos na minha própria cabeça? Quantas vezes? Tá lá na igreja, o pastor tá ministrando uma situação, tá ministrando uma cura, tá declarando uma palavra, eu ponho a mão na minha própria cabeça e eu oro sobre mim. Por que eu tenho que esperar o outro fazer isso por mim? Não tem como. Claro, há épocas que a gente está fragilizado, a gente não consegue enxergar, e é maravilhoso quando alguém se dispõe a caminhar junto com a gente. Mas é ainda melhor quando esse alguém que se dispôs a caminhar junto com a gente percebe que a gente já está forte o suficiente para caminhar sozinho. E aí a gente dá liberdade para o outro seguir sozinho. A grande verdade é que nós sempre podemos trazer aquilo que nós estamos buscando no outro. Eu busco no outro porque é mais fácil. Porque buscar na gente dá trabalho, dói, machuca, os processos são cavernosos, a gente acha que não vai conseguir passar por eles. Mas aí a gente tem Jesus, que fala, eu venci. Você também vai vencer. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Deus fez o jardim, colocou Adão lá dentro, falou com ele, cuida do jardim. Tá tudo aí à sua disposição, mas é você que vai cuidar. É você que vai cultivar para que ele possa frutificar. Não é a Eva. É você. No entanto, na hora que o bicho pegou, né? O Adão, foi a Eva. É sempre mais fácil a gente sempre jogar para o outro. Foi ele que fez comigo. De jeito nenhum. Né? Então, essa é a primeira parte da nossa aula de hoje, tá? No final de tudo, a gente estava caminhando em direção à autovalorização. Eu gosto mais da palavra autovalorização do que a palavra autoestima. Tá? Então, quais são os pilares? O que sustenta
o meu crescimento, o desenvolvimento da minha autovalorização, que a gente vai ver daqui para frente. O primeiro deles, elimine a culpa. Um dos principais motivos para uma baixa autoestima é o sentimento constante de culpa. É o que está acontecendo hoje com a minha enteada. Está se sentindo culpada porque foi através dela que o pai e a mãe foram contaminados. Aqui também a neta, a avó morreu. E foi a neta que passou. Imagina a cabeça. Nossa. Ela é cristã, tudo. Mas a gente tem que lançar fora toda a culpa, né, Cissa? Porque a gente está vulnerável em todo lugar, aqui mesmo. Estou no escritório, tem os funcionários, estão todos de máscara, tá, gel, tudo. Mas pode ser no pegar ali na maçaneta da porta que à noite alguém passa e põe a mão. Não tem um controle. Não tô vendo. E o que acontece? E quantas pessoas foram contaminadas que ninguém sabe onde foi? Vamos supor, de repente, eu estava com Covid e não sabia. Eu posso ter contaminado um monte de gente e eu vou me sentir culpada por essas outras pessoas? Não faz sentido. Eu vou ficar, meu Deus, eu também devo ter contaminado fulano também, eu também devo... Você vai transformar a gente num assassino, em hipótese alguma. Então... E as outras pessoas que ela também pode ter passado, mas ela não conhece, não tem contato. E né? sem Então, contar as pessoas que contaminam... Porque ela conhece. E tem as pessoas que não têm sintoma e que contaminam os outros da mesma forma. Ela não sabe nem que tem e está contaminando. Então, não tem lógica nenhuma nisso, né? Então, olha só, esse sentimento de culpa, seja por não estar fazendo algo, porque às vezes a gente se culpa por não conseguir fazer, ou a gente se culpa por algo que a gente já fez. Ou seja, a gente arruma motivo para se culpar de tudo enquanto é forma. Então, seja por não estar fazendo algo ou por aquilo que foi feito, é muito comum segurarmos, é a gente que prende, a sensação de que somos culpados pela vida que estamos levando. Aí vem um Paulo Vieira, aí vem um Pablo Marçal, que fala assim, cada um tem a vida que merece. E aí as pessoas pegam isso para si. Aí eu paro para pensar e digo o seguinte, eu não tenho a vida que eu mereço. Se eu tivesse a vida que eu mereço, eu tinha que estar vivendo no limbo. Porque o que Jesus fez por mim na cruz é que me deu a vida que eu tenho hoje. Porque o que todos nós merecemos, todos, inclusive o Paulo Vieira e o Pablo Marçal, o que todos nós merecemos é o inferno. Porque todos pecamos. E o salário do pecado é a morte espiritual. E acabou. Então, não faz o menor sentido de carregarmos esse sentimento de culpa. Contudo, procura eliminar esse sentimento, abraçando cada vez mais a leveza de sermos seres livres, que estamos agindo de forma danosa para nós ou para o outro. A oportunidade de mudança está presente a cada novo segundo. Ok, eu me culpei até aqui. Acabou. É o que estava acontecendo comigo antes. Eu estava me colocando num lugar de falta de fé. Eu estava me colocando num lugar de oração, estilo vermezinho de Jacó. No entanto, o meu versículo do ano diz aqui para mim que em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, o que adianta eu colocar esse versículo para mim, para eu viver esse versículo este ano, se quando um desafio, ainda que seja ligado à vida das pessoas, aparece, eu já começo a recuar. Romanos 8:1 nos afirma, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo. Então, não é só porque não é cômodo, não é a psicologia, não. É a palavra de Deus que te diz que já não há condenação
para os que estão em Cristo. Não se compare com os outros. Já falamos disso na primeira parte, vamos falar de novo. O mundo é sustentado pela competitividade. Isso nos faz acreditar que nosso próprio sucesso pessoal só será alcançado quando superarmos o de outras pessoas. Parece que a gente tem que ter mais seguidores que o fulano. A gente tem que escrever mais livros que o fulano. A gente tem que ter feito mais lives que o fulano. Na minha live tem que ter tido mais curtidas, mais comentários que o do fulano. Só que o público que assiste o fulano gosta do estilo do fulano, e eu não sou o fulano. Eu sou eu. O meu público que gosta do meu estilo, que para me ouvir, é um diferente do outro. Não tem como, não faz o menor sentido a gente fazer a comparação. As coisas foram feitas em série, então eu posso comparar essa garrafa aqui com uma outra semelhante a ela. Mas porque são coisas que foram feitas em série, nós não. Nós vimos lá no início que cada um tem as suas particularidades. Dessa forma, cada ser é tão único, complexo, cheio de experiências, dores e felicidades como você. A alegria de uma pessoa não é a mesma da outra, assim como o sofrimento. E a palavra diz que todos nós padecemos das mesmas coisas, em tempos diferentes. Em tempos diferentes. Mas né, o dia mau, ele chega para todo mundo. Não tem como escolher. Eu falo a última pessoa do planeta inteiro, que eu podia pensar que ia ter Covid era meu marido. Vocês têm noção do grau de cuidado que ele toma. Por quê? Como ele já trabalhou no SAMU, tinha dia que eu ia buscar ele no SAMU, ele sem a menor cerimônia. Ele chegava no carro, tirava as botas, botava, a gente ficava cheio de saco de lixo no carro, no bagageiro. Aí ele chegava, tirava as botas, botava dentro do saco de lixo, amarrava, punha no porta-mala. Ele chegava na porta do carro, assim, era uma rua tranquila onde ficava o SAMU, ele tirava o macacão pelo avesso, botava em outro saco de lixo e ia para casa só de cueca. Quando chegava na porta do prédio onde a gente morava, eram 2 ou 3 moradores, só era um prédio minúsculo, ele subia de cueca para casa. Porque ele falou assim, eu prefiro passar vergonha na rua com o vizinho do que trazer uma infecção para dentro de casa, porque ele sabia onde ele tinha passado. Então, essa pessoa é a pessoa... Alberto, quando a gente saía, ele jogava, esguichava álcool no rosto, na boca. Todo cuidado, usando luva. Aqui em casa a gente lava sacola de lixo, vai no mercado, tá? Faz compra, bota as coisas para lavar e bota sacola de lixo na máquina. Lava a sacola de lixo na máquina antes de usar novamente. Esse era o cuidado extremado que estava aqui dentro da minha casa. E aí ele Gente, eu nunca fiz isso. Eu nunca limpei, nunca nada, nem casa, sabe? Ia para o supermercado e eu via pessoas falando, eu deixo não sei quantos dias. Eu nunca deixei, eu nunca fiz nada. É bom, nada. Os é bom fazer, Paulinho. Sabe? É bom. Eu nunca... O Carrefour, aqui da minha cidade, ele tem uma câmera de raio ultravioleta, que eles falam que o raio ultravioleta mata todas as bactérias, parará. Aí quando, eventualmente, porque lá é tudo muito caro, eu fazia contra lá, passava o carrinho e tudo, mas eu chegava em casa e fazia higienização todinha de novo. Mesmo assim. Entendeu? Então, não sei, fica aí a dica, né, Você coloca dentro da máquina de lavar roupa, dentro da máquina de lavar roupa. Junto com a roupa mesmo, lavo tudo junto. Aí eu tenho uns cabidinhos de criança que tem uns ganchinhos na ponta, viro elas do avesso, penduro ali e deixo secando. Depois eu põe no lixo. Então, essa era a pessoa cuidadosa que estava aqui, que pegou o Covid. Não tem como, né? Então, olha, a alegria de uma pessoa não é a mesma da outra, assim como o sofrimento. Quando se trata da vida, não existe base de comparação. Faça o que te faz bem. Então agora eu preciso lavar sacola, Cissa.
se no teu coração você achar que precisa, se de repente a Paula falou, olha, eu não fiz isso, vou passar a fazer. Ok. Pelo amor de Deus, Cissa, larga de ser exagerada. Nada a ver. Ok. Tranquilo. Tudo tranquilo. Ontem, quando eu fui ao hospital, eu fui no mesmo carro que estava o meu enteado e a minha enteada. Minha enteada teve Covid há pouco tempo, estava dentro do mesmo carro que eles. Mas por que eu estava? Porque eu estava em paz. Eu estava com 2 máscaras. Eu ia no hospital. Eu vesti uma camisa de malha por cima da camiseta. Depois eu tirei a camisa de malha e fiquei só com a camiseta. Estávamos com todas as janelas abertas. Tranquila, em paz. Por quê? Porque eu fiz o que estava me fazendo bem. Porque eu entendi que para o Gustavo e a Fernanda ia fazer muito mais diferença se eu estivesse dentro do carro deles do que se a gente tivesse ido em 2 carros. Eles sentiram segurança em mim. E eu sabia o que eu estava fazendo. Então, quando se trata da vida, não existe base de comparação. Não é porque um faz que o outro tem que fazer. Ah, Cissa, então é para... Não, não é para nada. É para você fazer aquilo que o Espírito Santo te inspirar a fazer. Salmo 139, 13, 14, ficou com um tamanho diferente. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Você é capaz de dizer isso com convicção? Que o Senhor te fez de modo especial e admirável e que por isso, porque você é uma obra do Senhor, você é uma pessoa maravilhosa? Mas você precisa dizer isso com convicção. Porque a Bíblia só diz a verdade a nosso respeito. Se eu creio que Deus criou o íntimo do meu ser e que Deus me teceu no ventre da minha mãe, eu também tenho que crer que eu fui feita de modo especial e admirável e que por ser uma obra de Deus eu sou maravilhosa. Não generalize suas experiências. Não é porque você cometeu um erro no passado que agora irá cometê-lo novamente. Nem acerto, né? Diga-se de passagem. Não é porque eu acertei uma vez ali que eu vou acertar todas. Os conceitos que criaram para nós ou que nós mesmos criamos não podem nos aprisionar. Assim, podemos nos movimentar o tempo todo e visualizar as situações dessa... Assim, podemos nos movimentar o tempo todo. E visualizar as situações dessa forma ajuda para que esse movimento se torne mais natural ou mais leve. Você esteve igual eu. Eu já estive em igreja que hoje eu me pergunto se aquilo lá não era uma seita. Tá? Já estive em ministério que hoje eu me pergunto se não era uma seita. Largava a minha família para poder ficar enfiada dentro de igreja. Quer dizer que eu acabei com a minha vida espiritual por causa disso? Não. Quer dizer que isso aconteceu, mas que eu tenho a escolha de que aquele conceito que eu tinha de vida espiritual não vai mais me aprisionar e eu quero agora me movimentar com liberdade. Então, eu estou numa igreja e estou vivendo uma experiência nessa igreja de forma leve. Do tipo de virar, não venho mais nos eventos presenciais. Pronto. Nossa, mas você prega na igreja, você dá curso? Dou. Se eles não quiserem que eu dê mais curso porque eu não estou indo mais nos eventos presenciais, tudo bem, escolha deles, não é minha. Tá tudo certo. João 7:24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Vai ficar parecendo que eu tô. Às vezes a gente fica achando que as pessoas vão achar que a gente está fazendo certas coisas. A gente fica totalmente no nível, na superfície da aparência. Só que não é esse o olhar.
o olhar é a justiça, a reta justiça. A reta justiça é a justiça de Deus. Então, quando eu falo isso com os meus pastores, eles precisam olhar para mim, não me julgando segundo aquilo que parece. Ah, eu estou achando que a Cissa... Não, eles não me julgaram segundo aquilo que estava aparecendo. Falei, a situação é essa, então eu não vou mais. Ok, tá tudo certo. Outro pilar, confie em si mesmo. Não espere que os outros te deem a motivação necessária para agir. Ou seja, encontre forças em si para confiar nos seus movimentos e levar sua vida para onde você deseja. Assim é muito mais fácil conseguir alcançar seus objetivos quando a sua mente já está inclinada em acreditar no seu sucesso. Eu confio em mim, eu sei que eu posso. Se eu sei que eu posso, eu vou. Eu não posso ficar esperando o outro falar, pode ir, pode confiar, Deus vai fazer. Não, eu já tenho essa convicção dentro de mim. Cissa, eu tenho essa dificuldade de confiar em mim. Quem está falando, por favor? Vânia. Ah, sim, Vânia. Tá, achei você. Mas por que a Vânia tem dificuldade de confiar nela? Se eu fosse desabafar com você um problema que eu tenho, tá? Vânia, poxa, eu estou precisando da sua ajuda, estou passando por isso, isso e isso. Você teria alguma direção, principalmente a partir da palavra, para trazer para a minha vida? Sim, acredito que sim. Então, quer dizer que você quer que eu te ouça, que eu receba o que você vai me entregar, mas você quer que eu não confie em você? Quer dizer que você não é uma pessoa de confiança? Se pensar. Está percebendo? Se você tem essa confiança para ajudar o outro, é porque, na verdade, você confia em si mesma. Entendi. Porque, assim, eu gosto muito de ajudar as pessoas. E, inclusive, assim, outro dia eu ajudei uma família que, assim, uma simples palavra, assim, que eu dei para eles, né, para essa família, eles estavam passando, assim, por dificuldades financeiras, né? E eu orientei, né? Dei uma orientação como que eles deveriam fazer, né? Orientei como que eles deveriam fazer, que já estava na época de aposentadoria, expliquei o que deveria fazer. Aí eles me escutaram, fui embora. Aí, passando um certo tempo, aí a senhora foi lá me agradecer. Chegou assim, toda feliz, agradecendo. Falou, olha, nossa, assim, não sabia. Ela falou assim que não tinha nem palavras de agradecer, porque a palavra que eu dei para ela serviu. Né? Então, assim, isso daí me motivou, sei lá, assim, foi como se fosse uma afirmação. Mas, assim, quando eu falo assim que eu tenho dificuldade de acreditar em mim, seria mais assim no sentido de colocar, sabe, desenvolver alguma coisa, colocar um negócio, entendeu? Eu fico assim com várias dúvidas e é nesse ponto que eu tenho dificuldade de acreditar. O que você precisa? Começar a acreditar em você nas pequenas coisas. Começar a reforçar as suas capacitações, as suas qualidades nas pequenas coisas, como, por exemplo, essa. Você falei, nossa, que bacana. Poxa, eu tive o entendimento. Deus me deu o entendimento correto para ajudar essa família nessa área financeira. Eu podia buscar um pouco mais a respeito disso. Quem sabe Deus vai me usar nessa área? E aí você vai, devagarinho. Porque é mais ou menos assim, não tem como eu orar para um câncer se eu nunca orei para um resfriado. Às vezes a gente fica querendo ter uma atitude para uma coisa grande, mas a gente ainda não desenvolve essa atitude nas coisas pequenas. Um dos pilares, está quase chegando nele aí, é celebre as suas pequenas vitórias. É muito importante você valorizar cada passo que você dá, que te coloca num lugar em que você vê, cara, eu estou no caminho certo, era isso que eu tinha que ter feito.
celebra isso, valoriza isso. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho resultado. Tem sim, só que você fica achando que resultado é uma coisa muito grande. Eu não tenho confiança em mim mesmo. Tem sim, você ainda não tem confiança em algumas áreas, em algumas ações que são maiores. Mas começa a ver como você já confia em si mesma em coisas menores. E a partir disso você vai avançando e crescendo. Agora, uma outra coisa que vai te dar segurança, por exemplo, eu quero ter confiança para abrir o meu próprio negócio. Você já estudou a respeito disso? Sobre abrir o próprio negócio? Você já procurou o Sebrae para saber se pode abrir como pequena empresa, se vai ter que ser e-mail, quais são os encargos, o que tem que fazer? Precisa olhar para aquilo onde você quer desenvolver. Sim. Aí se... Oi. Por que a gente fica com esse sentimento de incapacidade? Quem está perguntando? É a Rose. Espera aí, deixa eu achar a Rose aqui. Oi, Rose. Então, pode falar. Não, pode terminar de falar. Porque, assim, entendi a pergunta da Vânia, mas a gente fica com aquele sentimento de incapacidade, de achar que a gente não é capaz de fazer. Parece que você olha as pessoas, você fala assim, nossa, como ela consegue avançar e parece que a gente não sai do lugar. 2 fatores aí. Primeiro, um fator que é comum, a gente olha o outro. Aí tô caindo lá na comparação. Então, primeira coisa, passar menos tempo olhando para fora e mais tempo olhando para dentro. Aí eu olho, vamos supor que a Rose tem o desejo de trabalhar com mulheres. E aí, de repente, a Rose tem aquela Patrícia, acho que é Patrícia Chagas, como é que é mesmo o nome dela? Alguém sabe quem que é? Uma moça que trabalha com constelações familiares. Não é Kátia? Hã? Não é Kátia? Tem uma Kátia. Bom, alguém colocou no chat aqui, vamos ver. Até esses dias a minha filha chegou em mim e falou assim, mãe, tem uma amiga minha que quer ir fazer esse negócio de constelação sistêmica, familiar, porque disse que uma amiga dela foi e ela não conseguia ser médico, daí tinha uns espíritos que segurava ela. Eu falei, não, filha, se ela for para fazer a constelação, ela vai identificar algumas coisas da família dela, mas não tem nada a ver, só se ela foi com uma espírita ou sei lá o quê. Olha, Rose, eu sou testemunha, assim, eu vim do espiritismo, eu participei de constelações, eu fiz constelação, eu fui usada para fazer na vida de outra pessoa, e eu vou dizer para você, não faz sentido algum. Se fizesse, eu já estava em outro nível, já era outra... Ai, gente, não fala para sua filha, fala que eu vou falar, olha, eu fiz, assim, participei por muito tempo, sabe? Eu me sentia cada vez mais acabada, eu me sentia cada vez mais sugada, eu me sentia cada vez pior. Então, porque daí eu passei o contato para ela passar para a amiga dela, de uma moça que eu falei, essa daqui eu sei que eu acredito que ela seja cristã, então eu vou passar. Mas não é isso que ela tem que ir atrás, ela tem que buscar se conhecer, saber, né, que de ser uma menina nova, bonita, mas já pensou em suicídio, não se ama, então toda aquela história, né, de não se sentir amada, provavelmente tem problema com o pai, e fica procurando a pílula mágica para poder resolver os problemas. Eu procurei tudo que você possa imaginar, até encontrar Jesus, que é a única fonte que nos resgata, que nos dá saciedade. Gente, não tem explicação. Até tem uma pessoa que é católica aqui no escritório, né? E ela lembra desse meu processo, né? Que ela falou, Paula, hoje você acredita? Eu falei, gente, eu não, era uma busca incessante, porque eu buscava, e eu só conseguia encontrar em Jesus. Somente nele eu consigo. É um processo, um retalho. Imagina uma post de patchwork,
E ali no patchwork você coloca tudo que é retalho que você vai jogar fora. E depois que fica pronto, você vê uma obra. É a obra do pai. Ele vai pegando todos os retalhos, e ele vai juntando. E depois que junta todos os pedaços, você olha para aquilo e fala, cara, e não é que eu sou bonita mesmo? E não é que eu tenho conserto mesmo? Vamos voltar na sua pergunta, Rose. Então, em primeiro lugar, passar menos tempo olhando para fora e mais tempo olhando para dentro. E aí, vamos supor que seja essa área. Peraí, o que me impede, o que eu penso? O que eu penso que são as minhas limitações? Anota. Eu não tenho nenhum curso. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Pega a primeira limitação. Como é que eu posso resolver isso? Será que tem curso online? Procure conversar com pessoas que já alcançaram aquilo naquela área que você quer. Então, fulano, você está fazendo isso? Tem uma pessoa, obviamente, confiável, conversa. Como é que você venceu isso? Eu venci assim, assim. Você sabe se tem mais alguma coisa e tal? Então, você tem primeiro que entender o que está te travando, o que você pensa que está te travando, e olhar para cada uma dessas travas e falar, tá, como é que eu vou te destravar? O que eu posso fazer para tirar essa trava daqui? Eu não confio em mim porque eu não fiz nenhum curso nessa área. Tá, eu, na verdade, no fundo, talvez eu saiba que eu não preciso de nenhum curso, mas eu estou com essa impressão, ok, vou fazer um curso. Pode ser um curso grátis, entendeu? A gente vê tanta coisa aí online, 100% online, não sei o quê, mas eu acho que o caminho é esse. Eu sou uma pessoa, eu falo que eu acho que deve ter alguma coisa meio diferente comigo, tá? Porque eu sou do tipo assim, tem que ir, então vai com medo, vai do jeito que tiver que ir, entendeu? Eu sempre fui meio assim, um pouquinho atirada nas coisas. Eu faço assim também, sabe? Só que assim, eu acho que eu poderia dar mais, e aí eu fico pensando, né? Mas eu deixo, às vezes, o medo, a insegurança de lado e vou, enfia a cara, mas... Mas é para a gente depois fazer com esse... Pode falar. Depois você fica meio perturbada, né? Não sei. Fica aquela cobrança, sabe? Eu tenho que vencer isso. Acho que é uma cobrança. Às vezes a cobrança pode ser consciência de que você pode fazer mais, tá? E, por exemplo, eu estava, há alguns meses atrás, profundamente incomodada com o meu corpo. Por quê? Porque há, sei lá, alguns anos, eu treinava num nível que as pessoas viam foto minha e achavam que era nível profissional. E eu fazia aquilo porque eu sou assim, eu sou focada nas coisas que eu faço. Então, quando eu deixei de praticar atividade física, quando o meu corpo começou a mudar por causa disso, isso me fazia mal porque eu sei onde eu posso chegar. Aí, até que chegou um ponto máximo que eu falei, chega, não tem condição mais. Aí eu mudei tudo, mudei a alimentação, não estou fazendo atividade física, não tem condição, ainda mais nesse momento, entendeu? Mas mudei a alimentação, não fui para a balança saber quantos quilos eu emagreci, eu deixei de emagrecer, entendeu? Mas eu sei, agora quando eu me olho, eu não me olho mais com aquela cobrança, porque eu já sei que eu estou no caminho. Então, às vezes é isso, às vezes você tem consciência, tá? Por exemplo, essa aula que eu preparei aqui, fiz os slides, está tudo combinando, a manchinha vermelha com risquinho vermelho, a coroinha tem a ver com você confiar em você mesmo. Fiz com excelência. Se eu tivesse feito de qualquer jeito, isso ia me incomodar, porque eu tenho consciência de que eu posso fazer melhor. Então, a chave não é conhecimento, a chave é consciência. Consciência do que eu não tenho e consciência do que eu já tenho. Explorar o que eu já tenho, aprimorar o que eu não tenho. Tá? Obrigada. De nada, amore. 2 Coríntios 5,17, porque andamos por fé
E qual é o atributo que anda de mão dada com a fé? Consciência. E não por vista. Não é porque eu estou vendo, é por aquilo que eu tenho consciência. Quando a escola, por exemplo, eu era professora do Líder em Mim na escola, do 6º e do 7º ano. Para esse ano, a escola me colocou no 6º, no 7º, no 8º, no 9º, em 2 unidades da rede. Eu entrei para substituir uma professora que é top, que é a Ana Paula, que um dia eu quero trazer a Ana Paula para conversar com a gente aqui. Ela é top demais. Eu peguei os alunos dela numa unidade da rede que eu nunca dei aula. Mas eu sei quem eu sou. Eu tenho consciência do trabalho que eu faço. Eu fiquei 1 ano conversando com vocês. Como é que eu não vou conseguir conversar com um adolescente? Não tem como. Seja mais compassivo com seus erros. Né? Outro pilar da autoestima, da autovalorização. Não foi dessa vez, não deixe que um erro cometido seja razão para que você desanime. Assim, se você consegue perdoar os outros, precisa conseguir perdoar a si mesmo também. Desenvolver um olhar compassivo para as suas atitudes vai te fazer viver melhor. Porque esse olhar compassivo te livra da culpa. Filipenses 4:8. Não foi... desculpa. Eu acabei não colocando Filipenses 4:8, mas é aquele que fala em que eu devo pensar. Eu fiz a dupla para colocar aí e não escrevi. Deixa eu ler aqui. Eu arrumo antes de pôr no grupo, tá? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. O meu erro não é admirável. Para que eu vou ficar pensando nele? O erro do outro não é admirável. Para que eu vou ficar pensando nele? O Gustavo falou comigo. Falou, Cissa, eu também penso que foi a Fernanda que trouxe o Covid para casa e que arrumou essa confusão toda. Mas para que eu vou falar isso para ela? Não vai mudar a situação, não vai fazer minha mãe, meu pai sair do hospital, só vai jogar ela num buraco maior ainda. Então, eu prefiro nem pensar nisso, eu prefiro esquecer. E é um menino que, na prática, não tem relacionamento nenhum com Jesus. Mas o menino que virou para mim ontem no carro e falou, quando isso tudo acabar, a minha vida vai mudar radicalmente em todas as áreas. Caiu a ficha do garoto. Tá? Então, em que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar para onde eu quero ir e não de onde eu vim. Eu tenho que pensar naquilo que eu quero fazer e não naquilo que eu errei. Entenda o que funciona para você. Isso aqui é fundamental. O que te faz sentir mais autoconfiante? É praticar um exercício? É aprender algo novo? É fazer uma atividade que você já tem domínio? É ter um contato mais próximo com uma comunidade? É praticar a solidariedade? O que funciona para você? Assim, encontre o que funciona para a sua situação e volte a isso sempre que sentir que a sua autoestima está diminuindo. Vou praticar atividade física. Nossa, eu vou para tal lugar ajudar as pessoas daquele lugar. Vou ser voluntária naquele lugar. Se é isso que funciona para você, é isso que você tem que fazer. E não aquilo que as pessoas falam que você tem que fazer. Passa. Opa, volta. Espera aí. Efésios 4:11. Assim ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, Deus tem um propósito para cada um. Não adianta eu querer
realizar as coisas que são do outro. Ah, fulano quando, né, quando precisa, fulana quando quer, tá mal, tá com a autoestima baixa, ela faz tal coisa, eu vou fazer também. Não, não vai funcionar para você. Porque você não foi chamada para a mesma coisa que ela, porque você não tem os mesmos mecanismos que ela. Cada um de nós foi criado, forjado, preparado e chamado para um destino diferente. Seja sincero consigo mesmo, ou consigo mesma. Da mesma forma que mentir para os outros é prejudicial, mentir para nós mesmas também nos faz cair em situações danosas. Para isso, seja sincera com suas dificuldades e com suas facilidades. E aí eu vou passar direto aqui, ó. Assim, abrace suas fraquezas e suas forças, alimentando o equilíbrio da mente com relação a cada uma delas, sem se entregar ao narcisismo, sem se achar e sem se abalar pela autocrítica excessiva. João 8,32, e conhecerão a verdade os libertará. Você só vai se libertar daquilo que te prende quando você for sincero consigo mesmo. Eu preciso reconhecer onde eu estou falhando e falar, Jesus, trata. Eu não consigo tratar sozinha. Trata. Eu não sei fazer sozinha, Espírito Santo, você é meu ajudador, faz comigo. Aqui eu consigo fazer a minha parte. Jesus, pode me entregar a missão que ali eu dou conta tranquilo, porque você já me preparou antes, eu sei que eu já estou pronto. Aqui, não tenho certeza. Quando eu fazia autoescola, a menina que era minha instrutora, quando eu fechei as 20 aulas obrigatórias de direção, ela, vou marcar seu exame. Eu falei, não vai não. Eu vou fazer mais 10 aulas, depois das 10 aulas, eu vou te falar quando você vai marcar o meu exame. Quem é ela para saber se ela vai marcar o meu exame ou não? Eu é que tenho que saber, eu tenho que ser sincera. Ah, eu acho que você já está pronta. Obrigada, mas eu não me sinto pronta. Tanto que eu passei de primeira no pior lugar que tem exame na minha cidade, porque eu estava pronta. Desce para onde desce, eu estava pronta. Porque eu fui sincera comigo mesma. Eu sabia não, aqui não vai dar certo. Não, ali vai dar certo. Toda vez que eu saio da minha garagem tem uma quina na curva, na rampa. É horrível de sair. Toda vez que eu vou sair da garagem, vem um pensamentozinho, vai esbarrar. Olha lá para não esbarrar. Se eu ficar dando vazão a isso, eu não tiro o carro da garagem. E aí eu não saio de casa, e aí eu não resolvo minha vida. Então eu falo, se esbarrar eu arrumo, não tem problema não. Se é esse o problema, tá, beleza, manda arrumar, tá bom, então vamos embora subir. Vamos, nunca esbarrei. Então, eu falo muito comigo mesma, ou com o meu ego, na verdade, eu acho que é com o meu ego. Entendeu? Tem hora que eu falo, cala a boca, para de falar besteira, te perguntei nada. É você que paga a prestação do carro, você que paga o documento do carro? Não é, então fica na sua. Comemore suas vitórias. Certamente sua vida não foi só feita a partir de erros, né? Só o fato de você existir, estar vivo, já é uma vitória para ser comemorada, ainda mais nos tempos de hoje. Vocês já se deram conta por que vocês não tiveram Covid? Já se perguntou por que vocês estão separadas neste momento? Convido você a fazer esse questionamento. Dá uma olhada para o mundo e entende o que o mundo está precisando e entende que nesse momento você não está naquele grupo porque tem algo para você fazer desse lado de cá. Existe um posicionamento espiritual que a gente precisa exercer neste momento. Eu estava orando muito pela minha família. Falei, egoísta. Por um acaso é só os teus que estão no hospital? E as outras pessoas? Uma amiga minha que o marido dela ficou 40 dias no hospital e depois morreu.
Eu não fiquei sabendo, mas vamos até supor, se eu tivesse ficado sabendo, será que eu teria entrado em intercessão por ele, como eu estou intercedendo pelos meus agora? Então, você está sadio no meio de uma pandemia? Para pensar. Nossa, eu sou tão sortudo, né? Deus está me guardando aqui dentro da minha casa. Meu marido, num quarto com Covid. Gente, no dia, ele esteve com a Fernanda na quarta de manhã. Na quarta de tarde, nós fomos na casa dos meus pais. Foi aniversário da minha mãe. Comprei um bolo. Sentamos na mesa. O Alberto tomou no mesmo copo que a Ana Luísa. Dividiram o copo de Coca-Cola. Ninguém, meus pais não tiveram, eu não tive, a Ana Luísa não teve. Por quê? Tem uma razão. Aí eu vou deixar você encontrar a sua. Faça com que cada novo objetivo alcançado seja um impulso positivo e contente que te leve em direção de seu equilíbrio físico e mental. Êxodo 34, 22. Olha só, o título é Celebre ou comemore suas vitórias. Celebre as festas das semanas na ocasião dos primeiros frutos da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. É para celebrar os primeiros frutos e é para celebrar o final da colheita. Os primeiros frutos, ainda virão outros frutos, ainda vai começar a colheita, ainda vai terminar a colheita. E eu já tenho que celebrar os primeiros frutos. Eu acho que acabou aqui. Não, fecha aqui. Viva no presente. O mais importante ato de crescimento da autoestima é viver no agora. A gente já sabe disso, a gente já sabe que a mente nos leva para o passado ou para o futuro. Não importa o que já foi feito ou o que irá acontecer. O que você pode fazer neste momento para ser mais confiante e se alegrar mais por seu próprio ser. Viver no presente é o melhor presente que você pode dar a si. A autoestima é como uma flor, né, Paula? Uma orquídea que a Paula mandou para mim, e precisa ser regada. Depois que você começa a fornecer água, ela cresce e se espalha por toda a sua vida de forma positiva. Comece a alimentar esse cuidado de si e perceba como tudo fica mais simples e bonito. Sou eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Passado. Deus já apagou o nosso passado, inclusive o passado glorioso, tá? Inclusive as coisas boas que a gente fez, ele também já apagou. Significa que a gente tem que viver novas experiências. Todo dia, é hoje que eu tenho que viver. Se eu ficar olhando para aquilo que eu já fiz, se Jesus voltar hoje, o que você tem para entregar para ele? A discussão com o marido de manhã, no café da manhã? A gritaria com os filhos porque estavam correndo dentro de casa? O que você tem para entregar hoje para ele? Não, mas teve aquela semana de oração, teve o congresso da igreja que eu fiz no ano passado, é por causa da pandemia. Vai nessa. É hoje, gente. Eu vou arrumar aquela citação de Filipenses que eu esqueci de colocar. Depois vou postar isso lá no grupo. Qual a sugestão que eu te faço? Dê uma olhada nos tópicos, pulando as citações bíblicas, para você ter um entendimento total de todos os pilares da autovalorização que a gente colocou, de tudo que a gente colocou antes. Tem esse entendimento global. Depois você vem e fundamenta esse entendimento na palavra. Pega um tema desse por dia. Cissa, eu não tenho problema de autoestima. Eu também não tenho, mas eu também vou fazer. Porque, primeiro, eu posso aprender para ensinar outro. E, segundo, eu não sei o dia de amanhã.
Eu não sei as ciladas que estão preparadas para amanhã. Lembra do homem prudente? O homem prudente é aquele que constrói a sua casa na rocha. Você lembra que a rocha fica pelo menos uns 20 metros fundo na areia? Tá? Então tem que cavar todo dia. Então a minha sugestão para vocês nessa semana aí, gente, sexta-feira que vem é feriado. No meu entendimento, a gente faz reunião normal, não faz diferença nenhuma. Se tiver alguma mudança, eu falo com vocês, mas eu acredito que não, tá? Cissa, Oi. posso compartilhar uma coisa para mim, uma coisa boa? Deve. Eu já fiz 2 vendinhas já das minhas plantinhas. Ah, muito bem! Muito bem! Eu quero trabalhar com isso, sabe? Me identifico muito. Eu me identifico muito, eu quero. Aí eu já fiz 2 vendas já. Muito bem, fico Estou muito feliz por isso. Oh, a gente depois eu podia dar uma olhadinha, você podia me mandar as suas fotos e eu também posso comprar de você, né? Minha mãe ama flor, minha mãe tem uma floresta dentro da área dela, entendeu? Vou presentear minha mãe com uma orquídea. Tá vendo só? Depois a gente conversa, você me manda foto. Tá bom? Tá, beleza. Meninas, quase 2 horas de reunião, hein? Mas valeu, eu acho que tinha muita coisa aqui que a gente precisava rever, que a gente precisava ativar no nosso coração. E, obviamente, o entendimento que eu tive foi o que Deus me deu. Mas ele tem uma multiforme graça, né? E ele vai te dar o entendimento que cabe para você. Por isso que eu acho que é importante você depois meditar nos versículos. Não fica focada naquilo que eu falei. Fica focado naquilo que Jesus está falando com você, naquilo que o Espírito Santo está falando com você. Ok? As Rose, Nívia e Valéria, vocês conseguem abrir câmera para a gente tirar foto? Onde você está, amiga? Você está trabalhando? Eu tô aqui no cantinho onde eu dou aula, só que fundo, eu não consigo colocar fundo, tá vendo? É um ex-banheirinho. Não, mas está um fundo neutro, está um fundo clean, entendeu? A gente pode inventar, peraí, que eu tenho que achar a câmera aqui. Story, ok. Vou tentar levantar aqui. Aí... Valéria, tô vendo sua parede, amiga. Valéria abriu a câmera e fugiu. Achei você. Oi, pronto, vamos fazer um vídeo. Gente, então, ó, aproveitando que essa nossa... Peraí, deixa ele começar a filmar. Anda. Peraí, gente. Então, hoje nós estamos comemorando 1 ano de reunião da Casa das Mulheres Irreconhecíveis. E essas mulheres incríveis, poderosas, valiosas, minhas parceiras, minhas amigas, nós estamos construindo a nossa história juntas. Nós estamos comemorando juntas esse 1 ano. Uma salva de palmas, meninas, porque nós merecemos! Uhul! Aí, meninas, ó, um beijo para vocês, eu amo todos vocês. Rose, você sabe o quanto você me faz feliz quando eu vejo seu nomezinho entrando. Nossa, meu coraçãozinho, tá? Te amo. Eu tentei entrar e desinstalou, alguma criança desinstalou do meu celular. Eu tive que esperar para chegar no computador para poder entrar. Me perdoa, viu? Ainda cheguei com o microfone aberto, não tinha noção. Não fica com a mãe, não. Deixa a mamãe ter. Isso, em oração pelo seu marido, tá? Por todo mundo que esteja precisando nesse momento, né? Obrigada. Tá? Obrigada. Eu falo, né? Vou só a gente realmente relembrar isso, né? Então, eu preciso não, né? Mas Deus gosta. E a palavra tem poder, a oração de concordância tem poder, né? Então, eu peço a vocês que estejam orando pelo Alberto. Ele está muito impaciente, muito agitado, doido para vir embora para casa. Tá muito difícil para ele estar lá no hospital. Então, é o Alberto, em especial, né? Eu tenho orado para que o Senhor, para que o sopro de vida que ele soprou um dia
nos pulmões da Sueli seja reativado. Qual Seja hospital que ele está, Cis? ele está no Ananeri, lá na Grama. Tá. Bem longe, mas não pode visitar nenhum hospital. Não. Hoje, É gente, só para mentalizar, né, onde ele está. Tá. A Sueli está no HTO. Né? E o Gustavo e a Fernanda, que são meus enteados, que imagina a cabecinha dos dois, tendo o pai e a mãe hospitalizados no oxigênio num momento. Nossa. Então, tá difícil, né, para a gente poder dar conta de tudo isso. Aí, daqui a pouquinho eu devo estar recebendo mais notícias, aí eu vou compartilhando com vocês também, tá bom? Sim. Então, Um beijo, obrigada por tudo, tá? Obrigada por cada momento, obrigada pelo seu cuidado com o Alberto. Tá? Ele me mandou todas as mensagens, todos os áudios que você mandou, entendeu? Obrigada, gente. Beijo para você. Beijo. Tchau.